Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez, juntos examinando as Escrituras, na direção do Espírito Santo e em oração, nós vamos hoje examinar aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, do versículo 31 em diante, os inimigos de Deus, aqueles que odiavam a Jesus Cristo, Herodes odiando a Jesus. Então nós vamos hoje meditar a respeito disso e aplicar como isso se aplica em nossas vidas. Então vamos ver aqui, versículo 31. Lucas capítulo 13, versículo 31 em diante, a palavra de Deus assim nos diz. Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém. Então aqui nós vemos o seguinte: o Senhor Jesus estava evangelizando, trazendo a boa nova de salvação para Israel, e foi rejeitado pelos seus, foi rejeitado pelas autoridades eclesiásticas, aquelas pessoas que deveriam fazer o bem, aquelas pessoas que deveriam trazer justiça para o povo, justiça de Deus, justiça na direção do Espírito Santo, aquelas pessoas que estavam incumbidas de exercer aquele ministério, estavam fazendo tudo ao contrário, estavam fazendo tudo contra Deus. E esses fariseus, sabendo do ódio que aqueles dirigentes tinham para com Jesus, foi lá alertá-lo: olha, sai daqui e se retira-te para outro lugar, porque Herodes quer te matar. Quantas vezes vemos hoje pessoas que não entendem a palavra de Deus, querem viver somente materialmente, pensam que são donas de tudo, acham que podem todas as coisas, não precisam de Deus. E aí, além de não aceitar o Evangelho, ainda perseguem os que fazem a vontade de Deus. Ainda perseguem, querem tirar a liberdade, tirar tudo que essas pessoas que servem a Deus estão fazendo, como aqui com Jesus. O Senhor Jesus, ele disse assim: vai dizer para aquela raposa, a raposa é a destruidora da lavoura, aquela que destrói, que arrebenta, ela não faz nada de útil, ela só destrói, só corrói. E as raposinhas são as que comem as raízes, que destroem desde a raiz. Então a raposa não tem nada de bom. O Senhor Jesus disse claramente: dizei àquela raposa, aquela pessoa que é destruidora, que é maligna, que só pensa em fazer as coisas do maligno, que quer matar, roubar e destruir, diga para ela: eu expulso demônios e efetuo curas, e ainda que você não queira, ainda que você não tente contra mim, eu ainda assim, eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. No terceiro dia eu completo a minha obra vai até o fim, ela não vai parar no meio do caminho, não vai parar no meio da jornada, eu não serei impedido enquanto não terminar a minha obra. E assim é com todos nós também. Isso acontece com todos os servos, com todas as servas de Deus, que realmente amam a Jesus Cristo, que realmente querem fazer a sua vontade e fazem a sua vontade. Nada impedirá, porque é Deus que está no comando. Essas pessoas não estão se levantando contra nós, não estão se levantando contra aqueles que estão indo fazer a vontade de Deus, cumprir aquilo que foi colocado em suas mãos. Essas pessoas estão se levantando contra o próprio Deus. E aqui o Senhor Jesus deixou claro: e para que não aconteça que um profeta morra fora de Jerusalém. Ele sabia que o término da obra dele seria a morte dele. Por que a morte dele? A morte é uma vitória, a morte é uma derrota, é o último inimigo a ser vencido. Mas o Senhor Jesus, ele tinha que entregar a sua vida por nós. Se ele não tivesse entregue a sua vida,
e nós estaríamos derrotados. Mas ele entregou sua vida e nós hoje somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Porque o Senhor não permaneceu morto 3 dias depois. 3 dias. Todo mundo pensava, olha, agora acabou, não tem mais o que fazer, e fomos derrotados, e não tem, está tudo terminado. Mas no 3º dia, o Senhor ressuscitou e não morre mais. E assim é com todos os que fazem a vontade de Deus. E ele diz aqui, quantas vezes eu tentei, vocês que, Jerusalém, que mate e apedreje os profetas que a ti são enviados, quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas. Mas as pessoas não ouviram, não ouvem, não querem, não aceitam. E aí o que acontece? A sua casa vai ser deixada deserta. Todos aqueles que se levantam contra os servos de Deus, contra aqueles que são enviados por Deus, contra aqueles que fazem a vontade de Deus, a sua casa vai ficar deserta. E Deus vai deixar a casa deserta. E eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Isso aqui para Israel é assim. Tem que reconhecer que Jesus é o Cristo. Tem que reconhecer que Jesus é o Salvador. Tem que reconhecer que Jesus é o Redentor. Então eles têm que deixar de olhar para as coisas materiais, para olhar para as espirituais. E dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E assim nós hoje vamos aplicar isso para a nossa vida? Como que nós vamos aplicar? Você, meu querido irmão, querida irmã, é enviado por Deus. Deus te enviou a fazer uma obra. Faça. Aqueles que não aceitarem, a casa vai ficar deserta. Até que digam, bendito que vem em nome do Senhor. Nós estávamos no mundo. E um dia nos foi mostrado que estávamos num caminho errado. Estávamos em um caminho desviados de Deus. E buscávamos as coisas materiais somente. E nós fomos alertados. Olha, quem não tiver Jesus como seu Salvador será condenado, será lançado no lago de fogo e enxofre, e não tem vitória nenhuma, nem nesta vida e nem na vindoura, não tem nada, porque as coisas deste mundo são passageiras. Mas Deus não nos tirou a liberdade, e nós escolhemos, e dizemos, bendito o que vem em nome do Senhor. Então hoje também nós dizemos, tudo o que acontece, graças a Deus por isso, graças a Deus, parece-nos que não foi muito bom, mas graças a Deus, porque o Senhor tem um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito em minha vida. Porque às vezes nós pensamos que não estamos sendo vencedores, que estamos derrotados, que cai o semblante, como corriqueiro lermos na Escritura, caiu-lhe o semblante. Por quê? Porque a pessoa fica desanimada, abatida. Por que tudo isso? Porque nós estamos olhando para baixo. Ou nós estamos olhando só na horizontal, temos que olhar na vertical, para cima, para Deus, da onde vem todo o nosso conhecimento, toda a autoridade, todo o poder, toda a virtude. Então nós passamos a entender e começamos a olhar nos nossos irmãos, as nossas irmãs, aquelas pessoas que confiam em Deus, que têm Deus como seu guia, como sua luz que ilumina, luz que nunca ninguém conseguirá apagar. E nós olhamos e queremos também ser da mesma forma. E dizemos, graças a Deus por essa pessoa. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aqueles que o Senhor tem levantado para levar a sua palavra, para levar a justiça, para levar a liberdade, a esperança, a fé, o amor, para levar o livre acesso ao caminho de Deus. Bendito aqueles que o Senhor tem enviado. Bendito aqueles que vêm em nome do Senhor. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas de salvação, boas novas de liberdade, boas novas de bênção. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. O Senhor tem levantado muitas pessoas para nos trazer o Evangelho, para nos trazer liberdade, para nos trazer conhecimento. Bendito todos esses que fazem a vontade de Deus, desde o menor até o maior. Aos nossos olhos existe diferença. Desde o menor, aquele mais humilde, mais simplesinho, que sequer aparência tem, mas o Senhor usa para falar conosco, nos corrigir, nos animar, nos exortar. Graças a Deus, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Até aqueles que nós vemos que são maiores, estão nas maiores
posições segundo a carne, mas estão lá fazendo a vontade de Deus, obedecendo o Espírito Santo que está em suas vidas, fazendo aquilo que o Senhor tem colocado em seus corações, sem temor, sem tremor, fazendo com amor, com sinceridade e fé, sabendo que o Senhor está à frente e jamais serão derrotados. A vitória é certa. Todo cristão é vitorioso hoje e eternamente, nenhum será derrotado. Então, se nós estivermos firmados em Jesus, bendito aquele que vem em nome do Senhor, seja do menor, desde o menor até o maior, seja a obra que esteja fazendo, se veio em nome do Senhor, se faz para a glória de Deus, bendito que vem em nome do Senhor. Seja você também, querido irmão, querida irmã, uma daquelas pessoas que leva a vitória, que leva o ânimo, que leva a esperança, que leva o amor, que leva a fé, que leva a compaixão, que leva o perdão, que faz de tudo para que estejamos unidos em um só nome. Bendito que vem em nome do Senhor. Sejamos assim hoje e sempre, e que a palavra de Deus esteja em nossos corações, vibrante, firme, e sejamos sempre exemplo, não desanimando, não olhando para as coisas que para trás ficam, mas olhando para Deus, o autor, para Deus e através de seu Filho Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Então aqui nós vemos que sai, vai embora, se esconde, fuja. Não, vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo a obra para que vim fazer, que Deus colocou para mim fazer. Vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo, não desanimando. E no terceiro dia serei consumado. Assim que o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser, Ele nos resgatará. Chegará o dia em que Ele virá com as nuvens, as trombetas soarão, os anjos soarão suas trombetas, e Ele virá com as nuvens para resgatar os seus escolhidos, os seus queridos, aqueles que não desanimaram, não largaram o arado, não deixaram para trás o arado, não. Aqueles que permaneceram firmes na seara do Senhor, plantando, colhendo, fazendo a vontade dele, levando a palavra de bênção e salvação adiante. Chegará o dia em que nós subiremos ao Senhor, ao encontro do Senhor nos ares. Então aqui ele diz aqui, eu não vou parar não, fala para essas pessoas aí, fale para todo mundo, eu caminho hoje e amanhã, eu expulso demônios, efetuo curas, e depois eu vou ser vitorioso, vou receber a incorruptível coroa da glória, trazida pelo Senhor Jesus Cristo. Moraremos todos nas mansões celestiais. E essa vontade do Senhor Jesus de reunir todos os seus escolhidos num lugar só se complementará. Ele quis fazer isso aqui, não foi possível, mas nós estaremos todos juntos ali, nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém. Mas enquanto estamos aqui nesse templo, nesse tabernáculo carnal, no nosso corpo físico, vamos ser obedientes. Obedientes sempre, obedientes independente daqueles que nos odeiam, porque seremos vitoriosos, somos vitoriosos, porque em Cristo somos mais do que vitoriosos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem quem vença Deus, Deus é o que tudo pode. Meu Pai é maior que todos, disse o Senhor Jesus. E é o nosso Pai também, nosso Deus, nosso Salvador, nosso Criador. E através de Jesus Cristo nós o conhecemos e aceitamos a Jesus e participamos desta família maravilhosa que é a família de Deus. Não desanime, querido irmão, querida irmã. Vá em frente, em nome de Jesus. Siga adiante. Deus colocou a vitória em tuas mãos. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, e que você seja realmente este instrumento de bênção, de libertação, de vitória nas mãos de Deus, e que o povo de Deus se alegre com todos estes servos e servas que Ele tem levantado, benditos que vêm em nome do Senhor. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.